Olá, pessoal. Eu sou o professor Jonathan Costa e nós estamos diante de uma questão bastante interessante. O filósofo Platão leu Moisés? Para nós emitirmos uma opinião sobre este assunto, nós precisamos fazer uma referência aos principais nomes que trataram sobre este assunto. E o nosso assunto começa lá no período dos pais da igreja. E a nossa primeira referência é Filo de Alexandria, que lá por volta do ano 50, ainda no século I, ele vai defender uma conciliação entre a filosofia grega e os escritos do judaísmo. Na visão de Filo de Alexandria, não havia nenhuma contradição entre a filosofia platônica e o judaísmo. Ele chegou a afirmar que o judaísmo é a verdadeira filosofia. E na visão de Filo de Alexandria, Platão havia realizado a leitura de Moisés e, a partir daí, extraído ou desenvolvido as suas ideias. Mais à frente, lá por volta do ano 156, nós iremos encontrar em outro importante nome da história da Igreja uma opinião semelhante. Trata-se de Justino Marte. Justino Marte, ele vai defender a antiguidade da revelação do Antigo Testamento. E, segundo ele, Platão e os filósofos gregos realizaram a leitura de Moisés e, a partir daí, extraíram as melhores ideias para desenvolverem a sua filosofia. Mais adiante, por volta do ano 200, nós vamos encontrar em Clemente de Alexandria algo bastante semelhante ao que nós encontramos em Filo de Alexandria, porque Clemente, ele era um leitor de Filo de Alexandria. E Clemente, ele vai dizer que o platonismo, ele tem origem bíblica, porque na visão de Clemente de Alexandria, Platão havia realizado a leitura de Moisés e somente a partir daí desenvolvido a sua filosofia. Mas um outro nome bastante importante para a formulação da nossa opinião sobre esse assunto trata-se de Teófilo de Antioquia. Mas quem foi Teófilo de Antioquia? Teófilo foi um teólogo, ele foi escritor e também foi um apologista. Ele foi bispo de Antioquia da Síria do ano 169 ao ano 181 ou 182. E nesse período ele escreveu uma obra que foi publicada lá por volta de 179, chamada de Ao Amigo Autólico. Olha só que nome complicado. Ao Amigo Autólico. E nessa obra, que foi desenvolvida em 3 volumes, ele vai fazer uma defesa do cristianismo, mas dentro dessa defesa nós encontramos alguns trechos que vale a pena nós realizarmos a leitura, porque faz referência ao que nós estamos tratando. Olha o que ele diz. É preciso ser discípulo da lei de Deus, como o próprio Platão o confessou. Aqui ele está fazendo uma citação e nós não sabemos de onde ele tirou aqui essa informação. Olha o que ele diz. Segundo ele, Platão está dizendo: não é possível aprender a verdade de outro modo se Deus não a ensina mediante a lei. Ainda na mesma obra, ele diz: os poetas Homero, Hesíodo e Orfeu não disseram, porventura, que eles próprios foram instruídos pela providência divina? Então, esses trechos se encontram na obra A Autólico, né, de Teófilo de Antioquia.
Com base nessas citações de todos esses autores da história da igreja, nós podemos ver que eles realmente acreditavam nessa tese. Nós não podemos afirmar categoricamente que o filósofo Platão realizou a leitura de Moisés, mas nós podemos afirmar com toda certeza que há uma grande semelhança entre a filosofia platônica e importantes princípios do judaísmo. Tanto que esta semelhança vai ser utilizada lá na Idade Média por alguns padres que irão utilizar a filosofia de Platão para defender o cristianismo. Eu espero ter colaborado com você em relação a essa questão se Platão leu ou não leu Moisés. E se você gostou desse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar este vídeo com outras pessoas para que possam ter acesso a estas informações.